E aí, pessoal, abrindo aqui o podcast do IMADcast já 2026, nós estamos abrindo aqui em grande estilo. Chaleramos o cara, brincadeira, irmão. Estamos aqui com o Arthur Zanetti, presidente aqui da Federação de Ginástica, professora Patrícia Mello. E aí ele, um cara aqui que é campeão mundial, campeão olímpico e campeão aqui de simpatia, campeão de profissionalismo. Estamos aqui com Arthur Zanetti. Arthur Zanetti, cara, muito obrigado aqui por participar do nosso podcast do Instituto Maranhense de Direito Desportivo. Aqui estamos aqui bem ambientados aqui no Centro de Ginástica Patrícia Mello, que é aqui no Golden Shopping. E aqui é todo um espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho aqui, que nosso tempo é curtinho, né? Sobre a ginástica, sobre a sua vinda aqui no Maranhão. E aí, Arthur, cara, seja bem-vindo, obrigado por nos dar essa oportunidade. O que você está achando aqui do nosso estado? Como é que vai no... Primeiro, prazer, o convite. Patrícia fez esse convite incrível para eu estar aqui, fez todos os trâmites possíveis e para conseguir me trazer. É a primeira vez que eu estou no Maranhão, então estou gostando muito. Lógico, né, a gente tem 1000 compromissos, então a gente não consegue aproveitar muito bem, né, tudo a cidade, mas o que a gente está vendo ali, visitando, eu estou gostando demais. E é um prazer, né? Estamos aí para fazer a divulgação da ginástica, estamos no Troféu Mirante também, um grande evento esportivo, então para prestigiar um pouquinho os esportistas. Arthur, conta assim, só um pouquinho da tua história, como é que foi o começo, assim, faz um pupurri aí dos melhores momentos. Agora também, se quiser falar também dos piores, assim também a gente tá, sempre... porque assim, campeão, o cara tem que, não é só... Não, com certeza, não é só glória, né? Tem as derrotas também. E eu comecei a ginástica com 7 anos de idade por influência de um professor meu de educação física. Ele viu pelo meu biotipo que era muito bom para ginástica e ele indicou o Agite, que é o clube que eu iniciei minha carreira e também finalizei no mesmo clube. Primeiro ano, uma iniciação, 2 vezes na semana, 1 hora, 1 hora e meia de treino. E no ano seguinte, meu técnico começou a trabalhar também em São Caetano e ele me selecionou para fazer parte da equipe de alto rendimento. E aí a história mudou, aí comecei a treinar todos os dias e fui treinando, né, evoluindo, tive aqueles altos e baixos, né, aquele sonho de Olimpíadas que eu vi na televisão de madrugada, na Olimpíada de Sydney, um grande ginasta competindo, e aí eu quis me espelhar nele, quis um dia estar naquele lugar, né? Eu vi ele ali nas Olimpíadas, eu queria estar naquele lugar representando o meu país. Parei a ginástica ali na minha adolescência porque já não queria mais, não sabia se era aquilo mesmo, se eu ia ser um grande ginasta, né? Tava pensando que, tô perdendo a minha vida aqui no ginásio enquanto meus amigos estão indo viajar final de semana, curtindo festa, e a gente sabe que o esporte de alto rendimento, você perde isso. Né? Você não tem um feriado, você... assim, acho que é aquela lei, né? Acho que é a lei de Murphy. Tem aniversário de um primo ou de um familiar. Vai cair bem naquela data que você tem uma competição ou que você tá fora. Então é assim, sempre aconteceu isso. Então, na minha adolescência, eu falei, tô perdendo a minha vida, né? Com esse negócio de ginástica. Aí eu parei, mas também ao mesmo tempo tava com uma lesão no ombro. E aí eu fiquei ali 2, 3 meses em casa, já não aguentava mais, queria voltar pro ginásio, porque eu vi que era a minha paixão, a ginástica. E aí quando eu recuperei do ombro, aí pedi para voltar a treinar, meu técnico deixou, voltei a treinar. E ali por diante não parei mais. E aí fui campeão olímpico, sou o primeiro latino-americano a ter uma medalha dentro da ginástica. Tive o grande prazer, um privilégio. Eu digo que todos os brasileiros que competiram as Olimpíadas do Rio são privilegiados, porque eu dou um exemplo, grandes multimedalistas, né? Michael Phelps e Usain Bolt, são multimedalistas, mas nunca competiram nas Olimpíadas em casa, né? E eu tive esse privilégio, todos os brasileiros tiveram esse privilégio. E além disso eu consegui ser medalhista, estava com uma lesão nas Olimpíadas, estava com um tendão rompido do ombro, fiquei sabendo só depois mesmo
das Olimpíadas, porque antes eu estava sentindo uma dor, fiz uns exames, mas ninguém me falou nada do resultado. Competi lesionado mesmo, mas é o que eu vejo, né? A cabeça é que manda. Participei de mais uma edição de Jogos Olímpicos, que foi a de Tóquio. Depois tentei as Olimpíadas de Paris também, mas acabei tendo uma ruptura do meu bíceps. Então isso me tirou de um sonho, né, de finalizar minha carreira competindo nas Olimpíadas. E aí sim, eu vi que já tinha dado meu tempo, meu corpo já estava falando, a mente queria, cobra, né? a mente queria continuar, mas o corpo estava já me cobrando. Eu já tinha feito muitas cirurgias seguidas, né? Eu digo que minha cirurgia tinha prazo de validade, né? Geralmente ali 6 a 7 anos eu fazia uma cirurgia. Nesses últimos anos da minha carreira foram praticamente 3 anos seguidos, né? Eu fiz 2021, depois 23, depois 24. Então, sim, foi muito um seguido do outro, cirurgias, né? Lesões graves. E aí o corpo falou, não, acho que agora é o momento. E aí me aposentei e hoje eu estou ali com uma parceria com a Confederação, né, fazendo parte de divulgação de competições, participando das competições. Hoje eu sou árbitro também internacional de ginástica e estou aí, né, para fazer a fomentação do esporte. Na verdade, você migrou, né, para outras funções, né? Pois é. Tá somando de outra forma. Eu quando eu me aposentei, eu já entrei como técnico também e vi que era um caminho legal, que eu gostei, mas não era um caminho que eu queria seguir para o resto da minha vida. Eu tô migrando um pouquinho mais para essa parte de uma gestão esportiva, onde eu tô gostando e eu acredito que é um caminho ali que eu queira seguir e eu tô indo para essa parte agora. Cara, ontem eu tive a oportunidade de passar o dia com esse cara espetacular. E dentro aqui das nossas conversas, você tocou num ponto assim extremamente importante. A forma como você foi identificado dentro da sua característica física. E a gente ontem estava conversando sobre, que também entra aqui a doutora Patrícia aqui, né, que é conselheira do CREF, a importância do profissional de educação física. A importância do profissional de educação física para garimpar esses valores. Ontem a gente estava conversando sobre isso. O que você acha assim? Porque hoje as políticas públicas, elas não englobam. Assim, a gente aqui dentro do Instituto Maranhense de Direito Esportivo, a gente sempre a gente fala aqui, a gente quebra a monocultura do futebol. Então o que a gente quer é fomentar outras práticas esportivas, porque o brasileiro, como falou Érica Albarracin, o brasileiro não é só futebol, o brasileiro são outras práticas. E aí, o que você acha? O governo ele tem que incentivar mais que um profissional de educação física esteja nas escolas, o currículo tem que englobar isso, porque hoje está o currículo muito, tá muito maçante, voltado para o didático, né? E corpo e mente tem que estar junto. Sim, eu acho assim um crime, né? Você tirar a educação física dentro... Eu não vou cortar. Já parafraseando aqui o presidente da Confederação Brasileira de Basquete. Não corta isso não. Não corta não, pode deixar. Porque é um crime, porque algumas vezes eles querem pegar uma criança onde que tem Abraço aqui pro presidente Marcelo Souza aqui já. A criança ali, 6, 7 anos de idade, 8, ela tá com energia sobrando. E aí fica o dia inteiro, aí a carga horária aumentou. Sim. Dentro da sala de aula. E aí você deixa a criança o dia inteiro dentro da sala de aula, presa, não digo presa, né, mas não tem, né, para onde que ela fica ali, ela tem que ficar confinada, ali, sentada, prestando atenção na aula e deixa o dia inteiro ela nisso, e aí tira a parte da educação física. A criança precisa gastar energia. Eu tenho um filho de 5 anos, estou aprendendo isso, estou vendo, criança precisa gastar energia, só solta e deixa correr. Corre ali, corre para um lado, corre para o outro, vai ser a diversão deles, eles precisam dessa movimentação e tá tirando, né, essa parte da educação física dentro da escola. Eu acredito que precisa voltar essa parte. Professores de educação física precisa ter um olhar também ali mais clínico, treinado, né? Porque você pode algumas vezes identificar ali já uma criança que ela tem um biotipo, uma habilidade para tal esporte. Não estou dizendo só para ginástica, mas a gente tem vários esportes, então já identificar e já migrar essa criança, já levando ele para aquele caminho. E o poder público também precisa ajudar nessa parte, na base. Eu acredito que o Brasil tem grande potencial para ser uma potência olímpica, só que a nossa base ainda é muito fraca. A gente precisa ter uma base maior, porque se a gente tiver uma base maior, a gente consegue tirar uma qualidade no alto rendimento.
Agora, assim, perfeita observação, e assim, uma coisa, um ponto que você tocou, que foi uma coisa que ontem a gente vivenciou isso, né? Aqui a gente pensa que a gente está aqui no Maranhão, que a gente está bem distante, mas hoje os meios de comunicação deixam assim. Você falou aqui que quando você olhou um campeão e disse assim, pô, eu quero estar lá. E aí, essa reverberação que teve em você acha que hoje existe essa reverberação que teve em você no começo, hoje existem outras pessoas? Porque assim, foi assim uma coisa assim impressionante. Ontem a gente estava num restaurante aqui, aí tinha um rapaz lá vendendo capinha, mas falou sobre a vida dele inteira. Inclusive ganhou uma película no celular. Ou seja, e assim, hoje a gente já encontrou ele? Já encontrou ele de novo, né? Encontramos de novo. Não, aquele cara onipresente, incrível. Enfim, cara, você tem noção da sua importância dentro do meio da ginástica, não só como atleta, mas como pessoa, como assim, você é uma pessoa acessível. Cara, eu te digo mesmo, não te conhecia assim, fiquei extremamente satisfeito de ter contato, me sinto honrado de ter essa oportunidade de estar com uma pessoa assim, com carisma, com uma simplicidade, acessibilidade e assim, e a consciência do que você representa, assim, mas você esperava encontrar isso aqui no Maranhão? Olha, eu não tenho essa como que eu posso dizer? Ô, Juninho, não essa chora dimensão. não, hein? Não chora. eu não tenho essa dimensão do que o nosso feito, para mim eu sempre encarei, quando eu voltei das Olimpíadas, meus amigos sempre me trataram do mesmo jeito, eu sempre tratei meus amigos do mesmo jeito, e eu não tenho essa dimensão. A gente só vai ter um pouquinho de noção quando a gente vem fazer esses eventos, quando a gente entra dentro do ginásio, onde tem um monte de criança, e elas acabam ali te reconhecendo, pedindo para tirar foto ou querendo conversar, tirar algumas dúvidas. Então a gente ganha proporção nesses momentos, né? Porque enquanto eu tô ali, né, tô no ginásio, tô com meus amigos, eu sou mais um ali, né? Eu sou o Arthur ali, ok. Mas aí a gente tem essa proporção quando faz esses eventos, assim, né? Não, o que eu achei engraçado, sabe o que é? Mas esse mundo não dá volta não, esse mundo capota. Ontem eu estava responsável por ele, para levar, para fazer. Aí toda hora tinha um evento para fazer, aí a pessoa ficava, né? Não vou citar, mas a professora Patrícia ficava, cadê vocês? Cadê vocês? Eu disse, pô, o cara que não consegue sair toda hora batendo falta. Então assim, quem te traz sabe que tu é uma estrela, mas não tem noção da repercussão social que você tem. Sim. Aí o que acontece? Aí ontem os caras estavam assim, pô, traz logo assim, pô, só se eu pegar ele pelo pescoço e vamos embora. Né? Aí o que aconteceu? Hoje eu tava ligando. Cadê vocês? Cadê vocês? Pô, cadê vocês? Os caras estão aqui. Aí você fica, pô, tá todo mundo tirando. Parece que ela copiou a minha mensagem, os caras estão tirando. Mas assim, cara, num aspecto metafísico, essa energia, o que você sentiu? Aqui eu não estou falando aqui porque aqui no Maranhão, aqui a gente tem uma diversidade religiosa muito grande. Sim. Não estou falando, mas estou falando sobre o aspecto metafísico, a troca de energia. Como é que você encarou isso aqui dentro de uma coisa que você esperava, você não esperava, você achava que ia no Maranhão, que ontem eu te disse, aqui é distante. Aqui os caras esqueciam a gente, foi invadido por francês, colonizado por francês, invadido por holandeses. E assim, aqui é difícil de chegar às coisas. Sim. Mas assim, o que você achou aqui da receptividade? O que você viu aí? Eu acredito que não sabia que ia ser essa repercussão, de verdade. Mas eu sabia que ia ter um bom trabalho, né? Conheço a Patrícia há não muito tempo, mas o pouco que eu conheço ela, alguns anos aí que eu conheço ela. Não, ela não vale, que ela é tiete. Ela é tiete. O pouco tempo que eu conheço ela, eu vejo que ela faz um trabalho muito legal, né? Um trabalho de fomentação do esporte, um trabalho de divulgação da ginástica do Maranhão. Então eu sabia que ela ia estar guardando alguma coisa ali na carta da manga, né? Para essa parte, né, da divulgação. E aí quando fui em todos os lugares que eu fui com ela, sempre fui muito bem recebido e também muito tietado. E graças ao trabalho que ela fez, a parte de divulgação, então tá de parabéns mesmo. Assim, ó, não desmerecendo as antecessoras, né, os gestores que antecederam a professora Patrícia, né? Mas, assim, hoje a gente vê que hoje existe ginástica aqui no Maranhão. Então, assim,
você visitou, teve a oportunidade de visitar alguns espaços aqui, esse espaço aqui no Golden Shop, que é assim, inovador do esporte, essa modalidade dentro aqui, porque aqui é uma vitrine, né? Sim. E assim, o que você achou do espaço lá da federação? O que você achou aqui? O que pode melhorar? O que não pode melhorar? Pede para a confederação dar uma força pra gente. Não, Essa parte é importante. pois é, fui lá no ginásio, muito legal, aparelhagens excelente. O que eu falei, né? Eu falei para ele, falei assim, ó, acho que uma coisa que dá para mudar aqui é colocar uma parte de ventilação, porque você quer não, vocês falaram que vocês estão no inverno de vocês, né? Eu falei, meu Deus do céu, e é quente. É quente. Eu falei, o inverno quente. Aí eu falei, ó, precisava colocar uma parte de ventilação, porque imagina no verão, deve ser 10 vezes pior. Então, eu falei, tem uns ventiladores ali que ele também climatiza, então ele acaba diminuindo a temperatura do ginásio. Que borrifa, né? Então dá uma ajudada, né? Eu falei, esse é o que a gente quer, né? Melhorar sempre, né? Tá evoluindo. Aqui esse espaço da Patrícia é incrível também. Aqui é legal. Muito legal, bem estruturado, bem organizado. Tem ajuda bem dos localizado, do Iver, aliás. do Júnior, do Darlisson. Que tá ali. E muito legal, né? Tá dentro de um shopping, né? Então acho que a movimentação de pessoas, de público é bem grande, então isso acaba chamando mais atenção ainda, né, dos pais e das crianças. Rapaz, sobre as tuas competições, ontem a gente estava falando sobre alguns adversários, dentro do cenário mundial, assim, como é que foi sua experiência, quem foram os maiores adversários? O maior adversário na argola sempre foi China e Grécia, né? O grego, que eu sempre tive bastante rivalidade com ele, é um excelente atleta, mas é um grande amigo meu, né? Já trocamos algumas vezes, ele mandava mensagem perguntando alguma coisa, eu mandava mensagem para ele perguntando, né? Fora do ginásio. Profissionalismo, né? Profissionalismo, é adversário, não é inimigo, sim. Né? E dentro da hora de competição, lógico, a gente era... Cada um faz o seu, né? A gente estava competindo para ver quem era o melhor. E os chineses, né, sempre tiveram uma grande potência dentro da ginástica. Surreal os caras, né? Pô? Eles são demais. Cada hora que você pisca ali tá nascendo um chinês, um melhor que o outro. E a China é um pouco assim, já não tem mais tanto contato, é só mesmo na hora de competição, só cumprimenta, né, por educação e segue o jogo. Mas aconteceu aí um evento numa competição que não era nem uma competição mundial nossa, foi um mundial militar que a gente participou. A gente estava bem legal ali, a competição estava bem disputada, né? A gente estava na argola, a gente fez uma boa prova, a equipe toda, e aí um chinês especialista fez a prova dele, aí ele chegou, cravou a saída, aí ele pegou, olhou pra gente, mandou a gente ficar quieto aí. Aí não dá, né? Aí a gente pegou, eu sei que vocês vão ganhar, e a gente ganhar hoje da China por equipe é praticamente o Brasil, nesse momento, não dá, né? Um dia vamos conseguir, mas nesse momento não. E aí ele fez aquele gesto pra gente, mandando a gente ficar quieta, aí a gente já saiu xingando mesmo em português mesmo. Provavelmente eles devem ter entendido, porque a gente ficou bem bravo naquele momento, porque é falta de respeito, né? A gente, quando termina a nossa prova, a gente comemora, mas com respeito ao adversário. Então, o que ele fez foi uma falta de educação, mas aqui segue o jogo. Sem mágoa, sem dúvida, né? Saindo do alto rendimento, né? E eu trabalho muito com massificação, sou conselheira CREF, acredito muito na educação física escolar. O que fazer para que a gente consiga inserir a ginástica dentro da escola de uma forma mais tranquila e fazer com que esse profissional não tenha medo da ginástica. A gente enfrenta esse medo do profissional de dar o conteúdo ginástica porque nunca teve acesso a essa modalidade. A gente fala, né, que para fazer ginástica você não precisa de muitos equipamentos. Você precisa do básico ali, um colchãozinho, um tatame, você consegue fazer pelo menos uma iniciação, uma base para ginástica e demonstrar, né? Eu acredito que tem que ter um profissional da ginástica inserida dentro ali da escola para auxiliar esses professores que têm medo, que a ginástica não é um bicho-papão, não. Sim. Não vai se quebrar, não vai se quebrar. É só você ali, seguir o básico, passo a passo, vai seguir tudo certo. Então, acho que ainda é muito receio desses profissionais de trabalhar, mas
é ajudar, é auxiliar, passar informação, passar cursos para eles ir se adaptando a esse esporte incrível. E ser a inspiração de crianças, e hoje a gente estava com o ginásio cheio da ginástica rítmica, ginástica artística, que acaba sendo você sendo um ícone, né? Qual foi a sensação daquele momento ali para ti? E um pedido inédito, eu simplesmente pedi para que ele realizasse o meu sonho, né? De vê-lo nas argolas ao vivo, e quando ele pegou, que ele subiu, todo mundo gritou. Daqui a 3 dias te ligo. Mas passou algo pela tua cabeça? O que foi aquele momento ali para ti? Para mim foi surreal. É legal, é muito bom, é gostoso, você vê que não está esquecido, né? Que foi... O brasileiro tem memória, né? O brasileiro tem memória. E achei até impressionante, porque assim, tem alguém aqui, alguém me conhece? Um monte de menina levantou a mão, e tudo crianças ali, 7, 8 anos. Começou isso ontem, Eu estava competindo na Olimpíada, elas não eram nem nascidas. Então elas não... Eu achei, não vão saber, né? E não, a maior parte soube quem eu era, e aquilo, te dá ergue aquela chama novamente, né? Acende aquela chama. E aí a Patrícia chegou e falou assim pra mim, tem como você subir na argolas? Não tem. Tem como fazer um negócio? Falei, dependendo do que tem, só não vai pedir pra me fazer um Cristo, né? Ela, era isso que eu ia pedir. Falei, não, acho que do momento que eu tô, né, não tô treinado, né, pra ginástica, então não sei se... Não tá condicionado. Não tô condicionado, né, perigoso correr uma lesão, a gente já viu vários atletas ali querendo, vou brincar aqui, faz um Cristo e acaba rompendo um tendão. Falei, depois que eu aposentei, vou romper alguma coisa? Não, chega, né? Chega. Aí, falei, tá bom, vamos ver lá. Eu subi na argolas e quando eu subi, todo mundo gritou. Aí eu, que gostoso, né? Na verdade, a reverberação da energia, né, cara? Aí eu falei, que gostoso sentir, né? Eu nem fiz nada. Eu só segurei argolas. Eu só pulei e segurei. Aí eu, que gostoso, né? Que legal sentir. O brasileiro é carente, o maranhense é mais carente ainda. Então, assim, a sua presença aqui, ela veio para, além de abrilhantar, ela veio para reforçar uma nova tendência que a gente tem. Inclusive, né, no GEBS agora, do último GEBS que teve, nós conseguimos, né, o Maranhão conseguiu medalhar, conseguiu fazer. Então, assim, a gente, eu sempre uso uma expressão que é baby steps, né, a passo de bebê, mas a gente vai caminhando, né? Sim, hoje a gente estava engatinhando, agora a gente já está dando os primeiros passos. Assim, o que eu te digo? O que falta melhorar aqui? Agora, falando na cara da presidente aqui. Aí, ó, já faz aí o Kaká lá. Me pegou no pulo. Eu acho que mais profissionais. Sim. Acho que da ginástica. E mais ginásios. Eu acredito que mais ginásios. Quanto mais ginásios a gente tiver e mais profissionais, a gente consegue agregar mais crianças. E hoje a ginástica está num alto muito grande e eu acredito que essas parcerias, né? Hoje a ginástica feminina está caminhando ali bem, e aí a ginástica masculina, aí ela falou, eu quero o Arthur aqui no Maranhão para a gente fazer essa divulgação, para ver que é também um esporte, né? Quer não, ainda tem alguns preconceitos dentro da ginástica e para a gente quebrar, né, esses preconceitos que não, né? A ginástica é um esporte tanto feminino unissex, como masculino, né, unissex, e a gente está lá para fazer o nosso melhor e fazer essa divulgação e atrair, né, chamar mais pessoas para poder fazer essa prática. Se o secretário tivesse aqui, os secretários de esporte dos municípios, secretário estadual, o que você diria para eles assim? Compre isso, compre aquilo. Qual era a primeira providência que você ia dizer? Novos assim? projetos. Projetos sociais. Né? Novos projetos sociais. Isso você agrega bastante. Você tem que engarimpar, né? Sim. Você tem um projeto caixa, né, que até um certo limite de idade, e depois desse projeto, algumas vezes a criança acaba parando. E aí, testando esses projetos, ela consegue dar continuidade. Cara, e assim, uma coisa que você falou, que eu achei super importante, que assim, a gente vive nessa monocultura do futebol, então o cara pode fazer futebol bem aqui no corredor, né? Sim. Aí você falou assim, cara, para fazer ginástica não precisa de muita coisa não. Precisa só de um colchãozinho. Aí eu me lembrei de um vídeo de uma menina, acho que é lá uma menina lá não, Timon. Tinha uma de Timon, exatamente, que agora virou ela ali na divisa com o Piauí. Aí o pessoal do Piauí quer, a gente aqui quer
a menina de volta, assim, como é que ela fazia as barras lá? Era um negócio assim improvisado, um negócio assim, surreal. Então, assim, tem que quebrar esse medo, né? Sim, acho que, é como falou, você precisa dar o suporte para o profissional, para ele ter essa segurança. Ainda tem também esse muito medo, mas não, a gente falou, não é nenhum bicho papão, ginástica, é um esporte que se você seguir as etapas, todo mundo vai sair evoluindo. Beleza. Bambini, sei que tua carruagem tá para virar abóbora, mas assim, cara, quero agradecer a galera aqui primeira galera aqui do centro de ginástica aqui, Patrícia Mello, aqui, que recebeu a gente de forma assim, muito bacana, o Darlison, o Júnior, o Irving, né? E aqui também agradecer o pessoal da Cajá aqui, que a gente está no novo formato aqui do nosso podcast, que os caras aqui não abandonam a gente aqui, tá entendendo? Tá sempre junto aqui, aí o José, o Flop, a Tainara aí, cara, trabalha, o pessoal da Cajá, né? Que agora estamos juntos, né? E assim, cara, agradecer a vocês de verdade, agradecer aqui a professora Patrícia por trazer a gente aqui nesse ambiente aqui maravilhoso, que existem poucas iniciativas dessa a gente pensa assim, a gente fala que é democratizar, mas isso aqui é uma forma de democratizar o esporte. Assim, não é só garimpar na periferia, é garimpar também dentro de locais onde o poder aquisitivo é maior, porque assim, a consciência corporal vamos dizer, o seu biotipo também, ele na verdade, ele independe de classe social. E isso daí que eu tô achando importante. E também promover processo de capilarização do esporte, né? Porque ontem a gente estava conversando falando sobre o beach soccer. Você lembra que a gente estava conversando sobre isso? Então, assim, você vê que tem pessoas no interior do Maranhão que acabaram mudando a vida pela questão do esporte, né? O esporte, o catalisador social, ali ele faz assim. Enfim, o que seria interessante a gente capilarizar mais o esporte, o Instituto Maranhense de Direito Esportivo está aí para isso, para dar força, para fazer. Engraçado, ontem a gente estava lá fazendo a questão ali, te acompanhando, aí veio a menina do karatê que precisa de ajuda, e aí a gente já faz, a avó dela, a gente já vai tentando fazer um podcast com a menina do karatê, que ela é 3 vezes campeã mundial e ninguém sabe, né? Então, assim, são valores maranhenses que devem ser enaltecidos, né? Porque assim como você hoje é uma baliza direcionadora, você é uma referência, a gente também precisa de referência. Cara, Arthur, professora Patrícia, muito obrigado, galera aí, ó, muito obrigado mesmo. O primeiro podcast do Instituto Maranhense de Direito Esportivo, cara, começamos com o pé direito aqui. Arthur, obrigado mesmo, cara, fica com Deus. Bambini, grazie Bambini. Grazie. Valeu, galera, obrigado, fica com Deus.